Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento, pregão desta quinta-feira, dia 7 de novembro, Ibovespa apresentou queda de 1,21%, começou o pregão caindo, depois reverteu essa queda, veio até aqui em cima, na faixa ali dos 53.890, chegou nesse nível de suporte do G60, o antigo suporte agora funcionando como resistência, reverteu completamente a alta do dia e parou aqui embaixo, fazendo uma correção um pouco mais lateral, ainda dando indício de que abre chance de continuar o movimento de queda em busca desse suporte, dessa região de suporte do gráfico diário de 52.312 a 51.870 pontos. PETR4 no pregão de hoje apresentou queda de 2,01%, fazendo o que vários ativos fizeram, principalmente os que estavam ali mais para cima em tendência de alta, fizeram um rompimento ali de resistência, reverteram para baixo, trazendo um viés de baixa aí no curtíssimo prazo. Petro, possibilidade de ter uma correção um pouco maior agora no preço, podendo até atingir a região de R$19,31. Foco na ponta vendedora, para mim, seria somente mais para day trade, após algum movimento corretivo no próximo pregão, ou seja, uma venda sendo gerada para baixo aí dos R$20, usando um gráfico aí de 15 minutos em cima desse ativo. A Vale 5, grande candle de baixa, engolfo de baixa encobrindo vários candles. A gente já tinha falado de 7 pregões subindo, 8,2%, aguardaria uma correção um pouco maior, nível de resistência intermediária do gráfico semanal de 34, por volta de 34,50 até os 35,30. O ativo abriu subindo, fazendo um rompimento ali do G60, reverteu na primeira hora de pregão, perdendo aqui a mínima de um suporte, depois confirmou isso ao perder a mínima da primeira hora de pregão, enfim, reforçando a chance de queda da ação. Não dava para prever, logicamente, uma queda tão expressiva, vindo até para baixo do suporte intermediário em 33 e 45. Então trouxe um viés de baixa de curtíssimo prazo, com um indício de teste desse suporte aqui por volta dos R$33 até R$32,84. Então esse primeiro nível de suporte, mais abaixo teria suporte em R$31,91. Então no primeiro momento já não pensaria em compra agora, de imediato batendo os 33 já pensar em compra, porque eu aguardaria mais alguns dias aqui, preferencialmente essa queda reduzindo a força, para depois avaliar, planejar a compra na próxima semana. SLCE3, falando em compra, uma das possibilidades de entrada, SLCE3 não tem ainda uma tendência de alta definida, apenas congestionou aqui embaixo, gerou aqui um movimento forte para cima, recuou aqui em 2 pregões, abre uma chance de buscar uma compra, avaliar uma compra na superação da máxima de hoje, 21,02, com stop em 20,69. Uma operação com stop mais curto, tentando pegar um movimento mais longo dessa ação, o início de um movimento de alta. É uma alternativa para o próximo pregão na ponta compradora. Fora isso, ficou difícil encontrar ativos para a ponta compradora, porque muitos revertendo a tendência de alta para uma tendência indefinida, ou já muitos já entrando numa tendência de baixa mesmo, confirmando a tendência de baixa, e agora ficou restando mais buscar a operação aí, por exemplo, usando estratégia contra tendência, como a AL3, topos e fundos descendentes, já uma tendência mais longa, várias semanas caindo, chegando ali muito próximo do nível de suporte na faixa 7,81 a 7,72. A alternativa é tendência já é longa, há uma perspectiva de mudança dessa tendência para uma tendência indefinida. Vou então para um perfil de investidor um pouco mais arrojado, vou então comprar em 8,05. Ao superar a máxima de hoje, vou trabalhar com stop abaixo da mínima de hoje em 7,83, e aí projeto esse risco aqui para cima, a altura desse candle, a altura do stop, para ter uma relação pelo menos 1 para 1 aí e estabelecer o meu objetivo inicial nessa compra em cima de AL3. Seria uma alternativa, assim como a RZZ3 é outra também opção. A RZZ3 também tem uma tendência de alta já um pouco mais prolongada, apresentando um movimento mais forte aqui para baixo. A alternativa seria também, vou comprar em 31,78, colocar um stop em 31,09, a operação contra tendência, onde vai encontrar resistência importante na casa ali dos R$ 32,80. A JHSF3 também seria outra que daria para fazer algo nesse sentido, principalmente usando o gráfico de 60 minutos. Para a ponta vendedora, que ainda me
levaria a uma venda aqui seria a BRFS3. O ativo, por mais que tenha montado um leve pivô de alta, para mim isso aqui foi apenas uma correção desse movimento aqui de baixo, gerando um candle de reversão nesse pregão, chamado de estrela cadente. A perda da mínima desse candle, 52,68, abriria uma chance de vender em 52,67, com stop dessa operação ficando aqui em R$ 53,96. R$ 53,96 proporcionaria um risco em torno de 2,45%, um pouquinho acima da volatilidade aí do ativo, e o objetivo ficaria em R$ 51,38, antes mesmo da região de suporte que ela tem pela frente, que começa no 51,27 e vai até 50,74. E por último, falar aqui da execução da compra em STC3. Recomendamos a compra na STC3, 17,91, começou bem, depois perdeu força no período da tarde e terminou a última hora de pregão ganhando um pouco mais de força. Sua ação subiu 2,91%, objetivo 18,35 e stop em 17,47. Lado negativo, em relação a esse pregão que o Ibov começou ganhando força aí nas duas primeiras horas e reverteu completamente no período da tarde, é que isso também nos trouxe dois stops em cima de operações. Essa aqui para comprar um fundo ascendente, não tinha uma tendência de alta, a gente já tinha mencionado uma operação com risco maior. Superação da máxima do pregão de ontem aconteceu com grande força aqui no início do pregão, na primeira hora de pregão. Não conseguiu superar a máxima na primeira hora de pregão, reverteu completamente a sinalização de entrada e com isso acionou o stop RADL3, stop em 16,71. E também a PK4 fez essa mesma configuração, gerou um movimento ali acionando o rompimento dos topos anteriores e na sequência reverteu completamente, jogou aqui para baixo, anulou tendência de alta aqui do G60 pivô de alta e já trouxe um sinal um pouco mais negativo aqui no curto prazo. A PK4, depois desse longo movimento de subida, começa a apresentar perda de força nessa tendência de alta até de médio prazo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.